Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 38, que está assim: E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este, no caso Jesus, fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O fariseu desta passagem revela o seu preconceito. Ele é alguém que era um observador da lei, alguém que procurava que tudo que dizia respeito à religião, às questões de fé, pudesse ser um assunto apenas para os puros, apenas para os perfeitos, apenas para os santos. Algo que nós percebemos nos dias de hoje ainda, né? Certas pessoas dentro das nossas igrejas, né, elas fecham as portas para aqueles que vêm com problemas, que vêm com dificuldades, que têm um outro estilo de vida diferente do seu, e não permitem que essas pessoas que têm um estilo de vida diferente, né, venham a entrar e frequentar a igreja porque são diferentes. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos. Parece-nos então que quando essa mulher se aproxima de Jesus, aquele fariseu que era a casa dele, era a casa do fariseu que havia convidado Jesus para cear com ele. Não sei se você sabe, mas havia um costume na época de Jesus que quando havia um banquete assim, as pessoas podiam entrar, podiam não participar do banquete, mas podiam entrar e ver o que estava acontecendo. Isso era um costume. Por isso que aquela mulher entra. E aquela mulher, então, nós não temos o nome dela, mas parece que ela era conhecida na comunidade, era conhecida naquele local. Porque o fariseu diz: olha, se Jesus fosse realmente um profeta, conhecedor de todas as coisas, bem saberia quem é essa mulher, porque essa mulher é pecadora, né? Então, o fariseu estava expressando o seu dissabor, o seu desgosto, o seu desprazer de ver aquela mulher entrando na sua casa e fazendo o que fez. Ela ungiu Jesus com perfume, os pés de Jesus, ela chorava muito, enxugava os pés de Jesus com seus próprios cabelos, né? E ela estava ali adorando a Jesus. A vida pregressa dela era motivo de desprezo da parte do fariseu. Mas Jesus permitiu que ela se aproximasse dele e permitiu que ela o ungisse. Porque é isso mesmo, meu amigo, minha amiga, Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, para aqueles que se sentem sãos, perfeitos, santos. Ele não veio para esses. Ele veio para os doentes. Ele veio para os excluídos, ele veio para aqueles que são marginalizados, aqueles que estão sofrendo por causa da sua situação de vida. Jesus abre os seus braços para aqueles que são desprezados pelo mundo. E não pense que a igreja é o arraial de anjos. Muitos pensam, quando alguém pensa assim, são pessoas que acabam criando regras que impedem os outros de se aproximarem de Jesus. Quem pode se aproximar de Jesus? Todo aquele que crê que Ele é o Salvador, que Ele abraça a todos aqueles que se sentem excluídos por este mundo. Jesus então abraça essa mulher, ele acolhe essa mulher, né, e dá uma grande lição àquele fariseu. Meu amigo, minha amiga, este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe-nos tal qual estamos.
Nós muitas vezes pensamos que precisamos nos aproximar perfeitos diante de Jesus. Precisamos ser santos, aí então eu posso frequentar uma igreja, aí então eu posso buscar o batismo. Não! Nós nunca seremos perfeitos. Então, vá na direção de Jesus do jeito que você está. Porque Ele transforma as nossas vidas. Ele transformou a vida dessa mulher e foi por isso que ela foi ao encontro dele. E nesse ato de ungir os seus pés, ela estava agradecendo a Jesus por ter transformado a vida dela. Embora ainda sofresse com preconceitos, como desse fariseu que julgou Jesus e julgou aquela mulher também. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é o Evangelho que recebe as pessoas, acolhe as pessoas, ama as pessoas, porque todos nós que fomos acolhidos pelo Senhor Jesus, também um dia fomos excluídos, fomos desprezados pelo mundo. Tínhamos uma outra situação de vida, mas pela graça do nosso Senhor, nós temos a nossa vida transformada. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa fazer com que você reflita a respeito do Evangelho do nosso Senhor. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.